Próximos 30 minutos para o nosso encontro com a literatura jurídica. No programa de hoje você vai conhecer uma obra rara que garimpamos na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. Trata-se do livro Considerações Políticas sobre a Constituição Império Brasil, publicada em 1872. No encontro com o autor, você confere uma conversa com o advogado Aldir Guedes Soriano. Ele vem ao programa para falar sobre a obra Direito à Liberdade Religiosa, Desafios e Perspectivas para o século XXI. E no Ex Libris você vai saber quais são as obras preferidas do desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Ítalo Mendes. Fique com a gente porque o Iluminuras só está começando. Hoje você vai conhecer uma obra rara que encontramos na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. Ela fala sobre a Constituição da época do Império e foi publicada em 1872. Veja só. A obra rara Considerações Políticas sobre a Constituição do Império do Brasil foi escrita por Nicolau Rodrigues dos Santos França e publicada no Rio de Janeiro em 1872. Como o livro foi publicado depois do falecimento do autor, não se sabe ao certo quando Nicolau começou a escrevê-lo. A obra trata da definição do Império do Brasil, seu território, seu governo, sua dinastia e sua religião. Fala ainda dos brasileiros, das garantias dos direitos civis e políticos dos cidadãos, eleições, promulgação de leis, além de falar sobre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Também encontramos nesse livro informações da época em que o Brasil era colônia de Portugal, sobre D. Pedro I e outras a respeito da criação da Constituição, que consignou o voto da nação, declarando que D. Pedro e a sua dinastia reinariam para sempre no Brasil. Esta raridade foi encontrada na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. Hoje no Encontro com o Autor eu vou conversar com o advogado Aldir Guedes Soriano. Ele está aqui para falar sobre a obra Direito à Liberdade Religiosa, Desafios e Perspectivas para o século XXI, coordenada por ele e por Valério de Oliveira Mazzuoli. Olá, Aldir, obrigada pela sua presença. Obrigado, eu também agradeço pela oportunidade de falar sobre este livro, que eu tive a oportunidade de lançar recentemente, coordenado por mim e pelo professor Valério Mazzuoli, e com a participação de grandes juristas expressivos. Pois é, vamos falar sobre essa participação dos juristas. Como é que isso aconteceu? Eu sou membro da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados da Seccional de São Paulo. E eu tinha publicado um livro sobre esse assunto em 2002, sobre direito à liberdade religiosa. E quando eu tomei posse nessa comissão, conversando com o presidente Luiz Flávio Borges Durso, eu contei da minha vontade, a minha intenção de produzir uma obra coletiva, convidando os juristas, os pensadores do direito, para pensar no assunto, para pensar nesse tema tão importante, mas por vezes esquecido no nosso meio jurídico. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a evolução da liberdade religiosa no mundo. Como é que isso aconteceu? Isso nos dá a possibilidade de relembrar algo importante, penso eu. A liberdade religiosa é um legado do pensamento liberal. E esse pensamento liberal ele teve influência do iluminismo do século XVIII, mas também teve influência da religião cristã. É o que nós chamamos o legado judaico-cristão. Então, os pensadores influenciaram aquelas declarações do século XVIII sobre direito natural. Então, essa influência também foi perceptível, é muito importante no nosso constitucionalismo.
as declarações do século XVIII de direito natural influenciaram o constitucionalismo e também houve uma influência na nossa Constituição, que nós temos hoje também a Constituição de 1988 como um documento, eu creio um documento liberal. E é importante interpretar essa Constituição como um documento liberal. Apesar de não estar escrito explicitamente direito à liberdade religiosa na nossa Constituição, não é isso? Exatamente. Mas é uma expressão consagrada pelo tempo e penso que é uma expressão oportuna porque envolve outros direitos, outras liberdades, como a liberdade de consciência, de crença e de culto. E essas liberdades, elas protegem não apenas aquele que crê, mas também aquele que não crê. Bom, e na obra você fala bastante sobre essa questão do direito à liberdade religiosa, sobre a perspectiva do direito liberal. Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente. Na linha daquilo que nós estávamos desenvolvendo aqui na nossa conversa, é importante perceber que vou dar um exemplo, a Declaração de Independência de 1776. Essa declaração foi um dos primeiros documentos liberais que nós tivemos na história e traz uma ideia extremamente importante. Eu quero ler aqui por favor. O texto dessa declaração que diz: os homens foram criados iguais e dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. E, a fim de assegurar esses direitos, os governos são instituídos pelos homens. Aqui está uma ideia muito importante. A ideia de direito nato, de direito natural, é uma ideia que foi repetida também na Declaração Francesa de 1789 e também na própria Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Veja como é importante essa questão de direito nato. Nós precisamos também lembrar o que acontecia no antigo regime e agora também no regime democrático, constitucional que nós temos. No antigo regime, nós tínhamos a figura de um rei todo-poderoso e a ideia de que os direitos eram concessões do rei. Mas se nós partimos para essa ideia revolucionária de que todo o ser humano nasce livre e igual, nós temos então que pensar que o governante, hoje o nosso governo, o Estado juiz, não pode restringir esses direitos inatos da pessoa humana simplesmente por critérios de conveniência e oportunidade. Então, aí é importante interpretar a Constituição como documento liberal, com essa influência do liberalismo, do iluminismo e também do pensamento cristão, porque assim fazendo nós podemos ter uma noção de que essa liberdade que nós estamos discutindo hoje, a liberdade religiosa, não é absoluta, mas também o Estado deve ter muito cuidado, ou melhor dizendo, o Estado juiz deve ter muito cuidado ao restringir o direito do cidadão. Bom, eu gostaria de continuar conversando sobre essa questão da liberdade religiosa, mas agora mais especificamente sobre a evolução dela aqui no Brasil, mas pode ser no próximo bloco? Pode, claro. É um prazer. O Iluminuras vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Até já!